viram o Senhor assentado, sobre o alto e sublime trono. Ele diz na sua visão que o séquito de Deus enchia o templo. Ele viu os serafins que voavam acima dele. E os serafins, cada serafim tinha 6 asas. Com 2 asas ele cobriu o rosto, com 2 asas ele cobriu os pés, e com 2 asas eles voavam. Isaías estava ali no intuito de adorar a Deus. Que isso nos ensina quando nós adentramos a casa de Deus, quando nós nos preocupamos a ir à igreja, a nos reunirmos nesse tempo que nós somos igreja para a adoração do nosso Deus. Nós temos os nossos olhos têm que ser abertos para nós podermos ver a glória de Deus sendo atuada. Nós dobramos domingos aqui maravilhosos que tocou no meu coração, e eu creio que tem tocado no teu coração. Nós temos um livro que fala que eu quero ir além do véu. O que tem além do véu? A presença de Deus. Então nós queremos entrar na presença de Deus para ver a glória de Deus, para que Deus possa tocar em nós e nós possamos mudar a história. Nós vemos um vídeo, hoje é domingo de missões, nós vemos aí um vídeo que fala sobre falar do amor de Cristo. Mas nós só falamos do amor de Cristo verdadeiramente quando nós temos o amor de Cristo em nosso coração, para nós apresentarmos Jesus às pessoas. Não simplesmente falar, mas apresentar. E nós só apresentamos aquelas pessoas que nós conhecemos, que nós temos intimidade com ela. Nós apresentamos, nós falamos o que Jesus faz, que Jesus muda. Nós pregamos o Evangelho quadrangular. Jesus Cristo salva, e Jesus Cristo batiza no Espírito Santo, e Jesus Cristo cura, e que Jesus Cristo voltará para buscar a tua igreja. Então nós temos que ter essa convicção e não guardarmos para nós que sermos crentes só dentro da igreja, mas Deus quer mais de nós. Deus quer que nós falamos, Deus quer que nós evangelizamos, Deus quer que nós cumprimos o ID de Jesus. Ide por todo mundo. Marcos 16:15. Ide por todo mundo. Pregar o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. O pastor Jorge estava falando sobre esse versículo hoje de manhã. Nós estamos com séculos, O pastor Nelson tinha 10 chaves, pastor? 10 chaves, chave da vitória. Precisamos de 10 dares para que a palavra fosse pregada. Nós estamos com 50%. Mas poderia ser 100%, não poderia? Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade, mas tem pessoas que não têm dificuldade. Pode. E é Jesus entrando na tua casa. É você abrir as portas da sua casa para a palavra de Deus. É bênção. É bênção. Nós estamos nas quartas-feiras, cerca de 40 pessoas, que poderíamos estar fazendo outras coisas, mas estar ouvindo a palavra de Deus. Então nós temos que andar de braços dados. A igreja ela tem que estar unida, lado a lado, de braços dados. Temos que atender todos os chamados do pastor. Quando o pastor convoca, nós temos que estar presentes. Quando o pastor ele decreta um jejum, nós temos que ser obedientes. Para quê? Para que Deus possa nos abençoar. Porque Deus ele só abençoa aonde há comunhão. Deus ele só abençoa aonde há a união, onde todos estão buscando as mesmas coisas. Isaías estava ali no templo, e ele viu a glória de Deus. E ele disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio
de um povo de impuros lábios. Isaías reconheceu a sua pecaminosidade e reconheceu que ele era falho. Muitas vezes nós caminhamos na presença de Deus e muitas vezes nós temos algo que nós temos que confessar, porque todo pecado ele deve ser confessado. Para quê? Para ser perdoado. O pecado que não é confessado, ele não pode ser perdoado. Mas aquele que confessa o seu pecado, Deus perdoa. Deus, ele perdoa e ele esquece, e ele abençoa. E nós, como igreja, nós temos que estar com a nossa vida espiritual nas mãos de Deus. Nós temos que ser verdadeiramente servos de Deus. Temos que ser uma igreja pura, sem mácula. Sabe por quê? Porque a igreja pura, sem mácula, é que vai subir. A igreja que tiver mancha, ela não sobe. A igreja de Jesus, a noiva de Jesus, ela tem que estar limpa, tem que estar bem cuidada. E é quem cuida da noiva é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo só cuida de nós se nós deixarmos. O Espírito Santo ele só toca em nós se nós deixarmos. Se nós abrirmos nosso coração para que o Espírito possa entrar e fazer a obra. Se nós formos redutíveis em todas as coisas, se nós formos murmuradores, se em tudo nós colocarmos defeito, o Espírito Santo não vai estar trabalhando nas nossas vidas. Nós não vamos levar a palavra de Deus adiante, porque Deus não vai nos abençoar. Porque Deus ele trabalha naquela pessoa que entrega a vida para Ele sem reserva.